o Flamengo trazendo só nome de peso. Chega daquela palhaçada de Mike Johnston, jogador lá da Irlanda, que ninguém conhece. Agora, meu amigo, é lateral direito de seleção brasileira, que estava jogando na Europa já há anos, Tottenham, Milan. É jogador do Atlético de Madrid, que passou pelo Chelsea, jogou com o Felipe Luiz. Até me arrependo daquela frase. Se eu não falo nada, eles ficam quietos e tá duro até hoje. Só foi eu falar. Pega lá, procura aí, produção, quem quiser, que o Bandeira de Melo, quando assume, a primeira coisa que ele fala, no meu mandato não vai ter a frase do Vampeta. E de lá pra cá eles começaram a ganhar dinheiro. E o meu tá numa draga desgraçada. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa, e agora vamos repercutir tudo que a imprensa falou sobre o Flamengo, né? Sobre as contratações do Mengão, muitas informações, muitas notícias. O Pilhado desabafou ao vivo ali junto com o Vampeta, também com o Piperno, com todo o elenco lá do programa da Jovem Pan, né? Um programa muito bom, esportivo, onde vocês podem acompanhar ali diariamente, né? O programa Bate Pronto lá na Jovem Pan. Deixaremos o link aqui abaixo. E o Vampeta ali também comentou a chegada de novos reforços, né? Como o Flamengo vem se comportando nessa janela de transferências. Muitos elogios ao Flamengo e o desabafo também do Pilhado, trazendo novas informações. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo ver tudo o que eles falaram. O link estará aqui abaixo e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Vocês sabem que eu me preocupo, é uma amizade. Uma amizade vale mais que um clube do coração, né? Mas o momento para ele tá muito ruim. Tá muito ruim. Porque o Corinthians está em crise. E agora ele tá vendo o Flamengo com uma metralhadora giratória de contratação. É uma metralhadora giratória. Quando ele tá querendo secar desse lado, vem porrada daqui. Tá querendo secar do outro, vem porrada de lá. Aí vem Saúl, porrada. Emerson Royal, porrada. Samuel Lino negociando quase certo, porrada. Ele deve estar zonzo. Sabe aquela luta de MMA que tu vai levando porrada e a tua cabeça vai batendo no chão? E aí ele tá vendo o Flamengo trazendo só nome de peso. Chega daquela palhaçada de Mike Johnston, jogador lá da Irlanda, que ninguém conhece. Agora, meu amigo, é lateral direito de seleção brasileira, que estava jogando na Europa já há anos, Tottenham, Milan. É jogador do Atlético de Madrid, que passou pelo Chelsea, jogou com o Felipe Luiz. Flamengo se planejou, vale a pena a gente deixar isso claro. Muito se critica o Flamengo quando tem erro aqui nesse programa, mas o Flamengo só liberou o Wesley, só vai liberar o Wesley acertando com o Emerson Royal. O Flamengo não aceitou, Roma botando pressão, o Flamengo, só vou liberar o Wesley quando eu acertar com o outro lateral. Acertou. E ainda tem o Samuel Lino. Esse, eu vou ser sincero, eu vi jogar pouco. Quero saber até mais do Vamp, porque, parece que o Flamengo vai pagar 25 milhões de euros. Aí eu pergunto, vale a pena? Ele é brasileiro, passou pelo São Bernardo, tá? Foi emprestado para a base do Flamengo, ou seja, ele já passou pelo Flamengo. O Flamengo devolveu para o São Bernardo, aí ele foi para o Gil de Vicente de Portugal. Lá ele se destacou, e aí foi para o Atlético de Madrid, foi emprestado também. É um jogador que eu já vi alguns elogiarem, outros conhecerem pouco. Eu vou querer saber de você, velho Vamp. Agora, o Flamengo entrou na brincadeira. A diretoria do BAP estava sendo questionada e agora resolveu botar o dinheiro em jogo. Velho Vamp, sei que você deve estar desesperado, sei que você deve estar imaginando como eu vou perder dinheiro pro Pilhadinho nesse ano. Meu Deus, chega. Você deve estar assim, chega, BAP, chega. E o Pilhadinho aqui, preparando o bolsinho. Bolsinho do Pilhadinho só sendo preparado. Otário mesmo. E aí? Otário, né? Perdendo o dinheiro do Pilhadinho só do meu bolsinho. É um otário, viu, né? A musiquinha que eu canto. Lá. Lembra dessa música? Acabou. Vamos para outro repertório. Músicas novas. Agora, brincadeiras à parte, Tico, o Lino, até perguntei aqui pro Flávio e pro Viperno, que eu acompanho lá o Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões. Ele jogava mais como um ala, que se me às vezes estava 3 zagueiros.
né, duas linhas de quatro. O Simeone gosta muito de duas linhas de quatro, né? Então ele jogava mais à frente. Eu digo, pô, mas ele não é lateral esquerdo? O Piperno falou, não, ele joga mais à frente um pouco. Pra mim ele era lateral esquerdo, se for lateral esquerdo mesmo, porra, onde é que vai caber? Já tem o Vina voltando, tem o Alexandre e tem o Ayrton Lucas. Mas como ele joga mais à frente pelo lado esquerdo... bem ofensivo. Então pelo lado esquerdo ali vai ter ele, né? Se ele é bem ofensivo, vai ter ele, vai ter o Bruno Henrique, que joga pelo aquele lado, agora tá tentando até jogar mais por dentro, vai ter o Michael, que provavelmente não sei se vai ficar, e o Cebolinha. Provavelmente para ele vir, algum desses atletas aí vai, com certeza vai estar saindo, sendo negociado também. E ele não atua pelo lado contrário, com a perna contrária, que nem o Luiz Araújo, né? Então, assim, às vezes o Felipe Luiz pode até também utilizar o Luiz Araújo pelo lado esquerdo, né? Mas isso dá a denominar que o Cebolinha vai partir, o Michel vai embora. Ah, não! Cebolinha vai embora, pô, que dor. Não, provavelmente vai sair alguém. Tomara que esteja certo, que vá logo, rápido. Não, provavelmente deve sair alguém, né? Porque ele joga ali daquele lado, pode fazer a lateral esquerda, mas como ele joga mais à frente, então tem uma galera ali que também não tá bem, né? Não tá bem naquela posição ali. Mas é um cara que tá jogando, é titular agora. É bom ver os clubes brasileiros com esse poder aquisitivo de dinheiro, porque, ó, Palmeiras comprou um jogador outro dia de 25 milhões de euros. O Flamengo comprou o Alcaraz por 20 milhões de euros também, não foi utilizado, mas recuperou na venda lá pro Everton. Então, quer dizer, indo ao mercado, clubes com poder aquisitivo, né? Que tem o dinheiro e pode. 25 milhões de euros no Samuel Lino, eu acho muito. Deixa eu dar risada aqui. Deixa eu rir. Você é muito cara de pau. É bom ver clube brasileiro com condição. Tu quer que o Flamengo se lasque, ô secador? Tu quer que o Flamengo se lasque? Você quer me dizer que você acha bom? O Flamengo tá com dinheiro para contratar. Você deve estar desesperado. Pô, eu sou um dos experts que botou o Flamengo hoje assim, nesse poderio. Eu até me arrependo daquela frase. Se eu não falo nada, eles ficam quietos e tá duro até hoje. Só foi eu falar. Pega lá, procura aí, produção, quem quiser, que o Bandeira de Melo, quando assume, a primeira coisa que ele fala, no meu mandato não vai ter a fase do Vampeta. E de lá pra cá eles começaram a ganhar dinheiro. E o meu tá numa draga desgraçada. Era o meu que tinha dinheiro. X-Muse, era o que mais, era outro patrocínio que entrou lá, né? ESL, pô, agora não tem nada. Ó, vamos lá, a gente botou esse valor aí embaixo da tela, que o Flamengo pode gastar 300 milhões na janela. Vamos pegar aqui, 11 milhões de euros do Emerson Royal. Se gastar realmente 25 com o Lino, né, com o Samuel Lino, 36 milhões de euros. Aí a gente bota aqui para euro, daria uns 235 milhões de reais. Né? Porque o Flamengo não pagou o Saúl, né? Claro, é aquilo que o Vamp fala, não pagou. Claro que deve estar nas luvas, em tudo. Só que o Flamengo consegue o Saúl livre no mercado e aí entra a pergunta, Piperno, você acompanha tudo. Eu não vou ser hipócrita, não conheço muito o Samuel Lino. Agora, quando foi o Mike Johnston, o irlandês que ninguém conhece, eu esculhambei aqui. Muita gente até me falou, pilhado, depois que você esculhambou lá com o Vampeta, ligou pro Rob Keane, Flamengo desistiu. Eu acho mesmo que assistiram, acho mesmo, alguns ironizam, pode ironizar, maneiro. Agora, o Samuel Lino, por que eu não vou esculhambar? Porque o cara tá em clube grande, o clube já jogou temporadas, o jogador já jogou temporadas boas pelo Atlético de Madrid. Então é outro nível, não é o Mike Johnston que está lá no time da segunda divisão da Inglaterra sem jogar, mal joga, é outra coisa. Mas eu conheço pouco, Piperno. Vale 25 milhões de euros, que foi o valor pelo qual o Flamengo vendeu o Gerson no Samuel Lino, é jogador desse patamar, na sua opinião? Porque de acordo com a imprensa espanhola, eu li no AS, eu li no Marca, dizendo que está certo, que o jogador está acertado com o Flamengo. Vale tudo isso? E o Emerson Royal e o Saúl, Piperno, é um Flamengo que não chega a 300 milhões,
mas é quase 250 milhões de reais na janela, Piperno. Então, Pilhado, essa transação por 25 milhões de euros seria um grande negócio de cara para o Atlético de Madrid, que pagou 6 e pouquinho no jogador em 2022, lá do Gil Vicente, como vocês já citaram, e venderia o jogador por 4 vezes mais aí para o Flamengo. Enfim, um ótimo negócio. Agora, é um cara foi bastante utilizado pelo Simeone, um jogador com experiência, Champions League e tal. É um jogador de bom nível. Não é alguém para, digamos, mudar o patamar do Flamengo, mas sem dúvida nenhuma é um jogador de bom nível. A questão que eu coloco nesse tipo de investimento é assim, até que ponto vale apostar 25 milhões de euros em um jogador de bom nível, mas que não é um cara lá, né, excepcional, né? E no momento em que o Flamengo tem alguns jogadores jovens aí subindo, né? O Alcian, por exemplo, e que talvez passem a ter uma concorrência maior no próprio elenco. Então, veja, eu acho que tem um lado muito importante nisso. Quer dizer, a gente está falando de um clube que está gastando 25 milhões de euros para trazer um jogador que, inclusive, é disputado pelo Napoli. Esse é um outro dado importante nisso. O Napoli queria o jogador, o Napoli chegou a sondar o jogador, né? Então, veja, o Flamengo não está trazendo um jogador qualquer. Repito, não é um jogador que, para mim, vai mudar o nível do clube, do elenco, que já é muito bom, mas vai qualificar um pouco mais, até por ser um jogador bastante utilizado por um clube grande, como é o Atlético de Madrid, e cobiçado pelo campeão italiano. Então, eu acho que esse interesse do Napoli é, de certa forma, também um carimbo de qualidade ao jogador. Agora, repito, 25 milhões de euros, eu não sei se seria o caso. De qualquer forma, é sim um momento em que o Flamengo mostra que ele está competitivo no mercado de novo, que ele pode brigar com equipes, digamos, se não do primeiríssimo escalão do futebol europeu, mas, veja, ele está disputando um jogador com o campeão italiano. Eu quero, de novo, ressaltar isso. Isso é significativo. Isso seria algo impensável alguns anos atrás. Imagina, por exemplo, se o Corinthians pode querer fazer um movimento como esse. É óbvio que não, o São Paulo não, o Vasco, o próprio Fluminense, os gaúchos, mas o Flamengo está em condição de fazer isso. Cara, eu vou deixar mais um pouco a análise do Piperno, muito boa, por sinal. Em relação aos outros jogadores que o Flamengo trouxe, por exemplo, o Saul. Saul foi um jogador muito utilizado pelo Simeone em grandes momentos do Atlético de Madrid, mas principalmente lá atrás. Naquele time do Atlético de Madrid, por exemplo, temporada 15-16, que foi vice-campeão da Champions, ele era titularíssimo. Nos últimos tempos, ele já tinha perdido status, jogou emprestado no Sevilha, um péssimo Sevilha, por sinal, nessa última temporada, e eu puxei os 10 últimos jogos em que ele atuou. 5 como titular e 5 como reserva. Não era alguém indiscutível em um Sevilha que já era um time que atravessava um momento muito, muito ruim. Agora, o Flamengo também não fez investimento para pagar multa. Então, acho que nesse sentido valeu a pena. Vai ter mais um jogador experiente, jogador que já foi de Copa do Mundo pela Espanha, inclusive, e numa posição onde o Flamengo perdeu um cara importante como o Gerson. Então tá aí, né, um pouco dessa análise aí do Piperno, muito boa análise, né? É um cara que sempre tem opiniões muito boas ali, né? Uma análise mais fria. O Vampeta também podendo falar aí o pilhado, né? Tirando sarro ali da boa fase, né? Que o Flamengo vem enfrentando, ainda mais com a chegada desses novos jogadores ali. Jogadores com nível muito acima mesmo. O Flamengo contratando jogadores com nível que vai muito além daquilo que o futebol brasileiro está acostumado, né? Isso é legal porque mostra, sem sombra de dúvidas, a força do Mengão, e eu quero saber muito a opinião de vocês, o que vocês acham, né? O que vocês estão analisando sobre essa situação. Comente abaixo, deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, repercutindo tudo sobre a chegada aí dos novos jogadores do Mengão, das novas contratações, tudo isso e muito mais aqui no canal. Inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!